Antes de encerrarmos essa sessão, só dizer que, com relação a... Eu não sei, não entendi assim, qual seria o projeto que a vereadora Rosângela gostaria de estar implantando com relação ao feminicídio. O certo é, vereador, é que, em termos de legislação penal, é apenas e tão somente o Congresso Nacional que pode legislar. Como bem dito pelo vereador Juvenal, nós podemos, aí, de certa forma, encaminhar para o presidente da Câmara dos Deputados e para o presidente do Senado uma moção de apoio, né, para que, de repente, esse projeto possa se tornar realidade, até porque nós temos um sistema bicameral, são duas câmaras, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, e os projetos dessa natureza têm que ser passados pelas duas casas, né. Em contrapartida, eu, vendo esses dias toda essa movimentação, e eu sou um cidadão que eu sempre digo que eu gosto muito de ficar vendo o que passa em termos de legislação no Brasil. Eu achei interessante, e inclusive já estou trabalhando, né, já comecei a fazer algumas pesquisas, no sentido de repente, se for um projeto não de minha autoria, mas de autoria da Casa Legislativa, se os colegas assim entenderem, de nós propormos um projeto de lei nessa casa. Já vi que há a constitucionalidade, não tem o menor problema com relação a isso, de nós propormos aqui nessa casa um projeto de lei que restringe o acesso de cidadãos ao serviço público, pelo menos. Eu sei que é uma coisa ainda muito pequena, seja por meio de cargo comissionado, seja por meio de concurso público, se ele tiver algum histórico de, vamos dizer assim, só contra as mulheres, né, de agressão contra as mulheres. Então, esse é um projeto que eu acho que nós podemos fazer em coisa, que eu já estou dando uma estudada nesse, para a gente, de repente, propor um projeto simples que nós poderíamos, de repente, aprovar nessa casa, para que o cidadão tem histórico aí de agressão contra as mulheres. Aí nós vamos ter que analisar essa questão se ele já está condenado ou não. Isso são ações que nós vamos ter que tomar na medida do que a gente vai elaborando esse projeto de lei. Em que momento ele vai poder, que nós vamos ter condição de barrar ou de vedar a entrada de cidadãos que têm histórico de agressão contra as mulheres. Isso sim, isso eu acho que nós podemos fazer, e eu estou já fazendo algumas pesquisas para que, se a casa entender de nós fazermos em nome da casa, bem, se não, um projeto de minha autoria nesse sentido, no sentido de que a gente possa coibir, pelo menos no serviço público municipal, tanto no serviço no Poder Executivo quanto Legislativo, e nas autarquias e fundações que são mantidas pelo Poder Público Municipal. Então, eu acho que nesse aspecto a gente tem muito a ganhar, né? O cidadão, já sabendo que ele tem um histórico de agressão, ele não vai ter condição. Não adianta nem ele fazer o concurso, porque na hora dele apresentar as certidões, ele vai apresentar uma certidão positiva e não vai ter condição de ter esse acesso. Esse é um projeto que eu estou já olhando. Eu vi, inclusive ontem, eu vi que em Porto Velho, o prefeito municipal, inclusive, ele baixou um decreto, mas ele está já estudando para ter um projeto de lei, encaminhar um projeto de lei para a Câmara nesse sentido. Então, vou, inclusive, tentar entrar em contato com a Câmara Municipal de lá, vou entrar em contato para que a gente possa ter esse projeto, de repente, já um pouco mais elaborado. Quero, aqui, de público, dizer, nós já falamos sobre isso na nossa reunião interna, mas deixar de público, até porque é um clamor de toda a sociedade de Costa Rica, que nós, numa reunião interna dessa Casa de Leis, entendemos por bem os vereadores, não como vereadores, mas como cidadãos, encaminhar um requerimento ao senhor promotor de justiça de Costa Rica, pedindo a abertura de uma ação civil pública contra as operadoras de telefonia
de Costa Rica, tanto a telefonia móvel quanto a fixa, né? Tanto contra a Oi quanto a Vivo. E estive em audiência com o Dr. Jorge, ele recepcionou a nossa documentação. Já havia por parte de um cidadão, inclusive no mesmo dia, se não me falha a memória, feito também um protocolo, que foi o Miguel Marco Aurélio, né? Protocolou lá também um pedido. Já havia outras, ele já por parte dele, ele já tem todo um dossiê lá, toda a documentação que nós, desde 2013, protocolamos nas concessionárias desse tipo de serviço, de telefonia. Ele me pediu, e nós já encaminhamos para ele fazer parte dele, inclusive, esse dossiê. Nós estamos trabalhando na medida do que a gente pode, né? E, claro, agora com uma parceria com o Ministério Público, para nós vermos o que dá para se fazer com relação ao sistema de telefonia, que, infelizmente, em Costa Rica, é de péssima qualidade, né? A Anatel, no site da Anatel, tem um campo lá que qualquer cidadão pode ir lá e fazer a sua reclamação. E é muito importante que cada cidadão faça esse tipo de reclamação, porque quanto mais reclamações tiverem lá, com certeza, mais eles vão ver que nós temos problema de telefonia em Costa Rica. Então, a Câmara está fazendo a sua parte. Infelizmente, a gente sabe que nós lidamos com empresas de porte internacional, né? Que a própria Telefônica é uma empresa, se não me falha a memória, espanhola, e a Oi, eu não sei nem de quem que é, né? O certo é que parece-me que está até em recuperação judicial, e a gente não sabe até onde vai. O certo é que a gente faz a nossa parte e temos que aguardar a decisão aí dessas empresas que têm a concessão. Eu sempre tenho falado, e os colegas sabem disso, que quando se criou as agências reguladoras, o objetivo dessas agências era exatamente proteger os consumidores. Eu continuo achando que elas mudaram de lado, que hoje elas protegem mesmo, são as concessionárias de serviço público. Era isso que eu tinha. Agradecemos aí a presença do tenente Wellington, né, que veio lá de Chapadão do Sul, e dizer aos colegas que logo após o encerramento da sessão, a gente vai ter uma conversa interna com o tenente Wellington, que veio, e ele tem um assunto para ser tratado com essa Casa Legislativa. Então, terminando a sessão, nós temos uma conversa, então, na sala da presidência. Nada mais havendo a tratar, encerro em nome de Deus a presente sessão.